já está aqui, eu vi ela chegando. Então, vamos fazer, o que eu estava falando, né, primeira coisa, né, eu acho que vocês viram nos grupos de WhatsApp, mas amanhã não é para entregar, não precisa entregar, se quiser pode entregar, mas não precisa entregar a lista amanhã, é só na próxima sexta-feira, tá? Vocês estudarem para as provas de cálculo, essas coisas. E daí a ideia que eu dei para a gente poder, tipo, tirar todas as dúvidas, tipo, de todas as listas, da lista 7, a gente cobrir o 1, o 3, que eu acho, o 3 eu acho que é um dos mais difíceis, porque apesar que ele em si, depois que você constrói as coisas não é difícil, ele é um pouco difícil entender o que está acontecendo, primeira parte, porque ele não está nos eixos, etc. Mas o 1, o 3 e o 2A, que daí a gente cobre metade da lista. Talvez o 3B, porque a conta é longa, talvez eu não consiga terminar tudo hoje. Mas a ideia eu posso dar principalmente. E daí a gente, próxima semana, faz o resto, pode ser? Se alguém tiver alguma objeção contra isso. Tá. Então, na minha 2B, o R ficou em função de T, e daí eu posso trocar como? Porque meu θ ficou em função de T também. Perfeito! Então, acabou. Para deixar tudo em função de T. Tipo, essa é a ideia da parametrização. Tipo, a única coisa que você precisa fazer isso na coordenada polar, né? Tipo, primeiro mudar para a coordenada polar, tipo, né, aquele objeto geométrico. Perfeito. R para θ, perfeito. E daí isso parametriza, perfeito. É isso. Deve ser isso, assim, tipo, pelo que você está falando, imagino que é isso mesmo. OpenBot. Deixa eu apresentar aqui, e daí a gente começa. Se alguém tiver alguma objeção, fale agora, ou pode depois fazer a objeção de qualquer maneira. Tá. Então, aqui. Então, vamos começar pela 1, certo? Então, a 1, né? A 1, ele começa, né? Ele meio que... A 1 e a 2, eles invertem, né? A maioria das coisas que acontecem, porque, na maioria das vezes, te dá uma equação e pede para parametrizar ela, né? Essa aqui, ela dá ao contrário, né? A 1, ela dá duas equações parametrizadas, de x e t, né? Que é igual a t. Yt é igual a bt menos c, t quadrado, dividido por 2, certo? E daí ele pede para, né, a partir dessas equações, identificar qual que é a cônica, encontrar, né, os elementos, né, a reta diretriz, a reta, os vértices, os focos, né, o vértice, na verdade, o foco, e assim por diante. Essa aqui, né, aí, A e B e C são tudo valores positivos, tá? Essa equação, eu lhe dou certeza que vocês já viram em algum momento do ensino médio. Ou em física, ou em matemática. A única coisa é que as variáveis, elas só estão com coisas normais, tipo, gerais. O nome das variáveis só está mais geral. Mas se vocês lembrarem de lançamento oblíquo, né, e você substituir A igual a V, né, aqui, por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu lancei uma bolinha aqui, né, aqui com velocidade V0, né, e daí aqui o A é igual a V cosseno T, e aqui T, e aqui o T não, um θ, né, que você lança com um θzinho aqui fixo, né, então V0 cosseno θ, e aqui o B, V0 seno θ, né, e a gente substitui o C por G, a gente ganha, né, a equação do movimento oblíquo, certo? Então, tudo que a gente fazer aqui, na verdade, a gente pode fazer, né, com o que a gente já sabe, não precisa nem aplicar muito, né? A única coisa que a gente vai relacionar as coisas que a gente já sabe aqui com, né, os novos conceitos de diretrizes, foco, vértice, assim, certo? Mas
tudo que a gente fizer aqui vai ser coisa que a gente já viu, né, trabalhando com isso daqui, só que agora de maneira mais geral, certo? Então, como é que a gente faz, primeiramente, né? A 1A pede para você identificar a cônica que a gente já sabe que vai ser uma parábola, certo? Então, como que a gente faz isso? Normalmente, tá? Normalmente a gente não consegue só substituir o t, tá? Tipo, normalmente a gente não consegue, tipo, fazer alguma coisa t em função de x. Normalmente é difícil. Ou impossível mesmo. Algebricamente impossível. Nesse caso dá porque o x e o t variam linearmente, né? E quando as coisas variam linearmente, normalmente dá certo. Não, quando as coisas variam linearmente, dá certo. Tem uma razão por trás, que funções lineares, né, desse tipo aqui, né, no plano, né, são objetoras, né, são chamadas de funções afim, mas não importa muito. Mas daí você consegue. Agora, por exemplo, se vocês tentarem a 2A substituindo t por x, x por t, essas coisas não vai dar certo, né? A 2A, imagino que vocês devem, pela primeira vez, tentar substituir, fazer uma substituição por t, y por t, alguma coisa assim. Tipo, fazer alguma coisa tipo t igual a alguma função de y. Não vai dar certo, tá? Na 2 tem outra ideia, né? Porque, na verdade, geralmente, substituição não dá certo, tá? De maneira geral, tipo, tem que ser um pouco mais... tem que trabalhar, tipo, tem que pensar primeiro, tipo, o que essas coisas estão descrevendo para encontrar, tipo, daí a equação, certo? Porque daí sabendo que, tipo, estão descrevendo cônicas, você sabe que, tipo, elevar essas coisas ao quadrado, dividir ela também pelo... elevar, subtrair essas coisas pelo quadrado para algum momento dar certo, né? Porque equações da cônica são do tipo xa mais ou menos y ao quadrado b, que é igual a mais ou menos 1, certo? Alguma coisa desse tipo. Então, tipo, você sempre sabe que quando é cônica, você vai ter que ter alguma coisa quadrada, alguma outra coisa quadrada também, uma mais ou menos. Bem, feita essa digressão, vamos lá. Nesse caso, a gente pode substituir, porque isso aqui é uma equação linear. Então, essas coisas substituem de maneira bonitinha, certo? Então, a gente pode... T está em função de x também, só que de uma maneira implícita. Então, o que é o t? T vai ser igual x, né, dividido por a, certo? E agora é só substituir aqui, né? Porque esses dois parâmetros, né, esse aqui, quando você parametriza, você está falando que eles variam, né? Esse daqui e esse daqui são a mesma coisa, eles variam da mesma maneira, certo? Então, quando eu substituir aqui, isso aqui vai ficar b dividido por a, x, certo? Menos c. Deixa eu apagar esse gzinho aqui. C. Aqui eu vou colocar 2a. E aqui vai ficar x quadrado, certo? Então, qual que é o objeto geométrico que a gente encontra aqui? Isso daqui, né, se quiser deixar o x, né, coisado, né, todo bonitinho, mas isso aqui a gente sabe, né, inclusive, isso daqui é mais do que uma parábola, uma função parabólica, né? Isso aqui a gente pode olhar como uma função, segundo grau. Então, isso aqui é uma parábola, certo? A gente sabe que tem um x aqui, tem um y desse lado, x quadrado desse lado, y quadrado desse lado, isso aqui é uma parábola, certo? E essa aqui é uma parábola, né? Parábola. Se a gente lembrar as coisas que a gente viu no ensino médio, esse aqui vai ser uma parábola desse tipo aqui, certo? Aqui vai ter, né, o zero é uma solução, então aqui o zero, né, é uma raiz, né? Quando eu coloco o zero, isso daqui zero, então y, né, 0, 0 tá nessa parábola. Então, aqui existe, né? Ela né, e todo isso aqui é positivo, né? Isso aqui é negativo. Então, ela é virada para baixo, né? A coisa dela é para baixo. Ela vai ter, né, uma outra solução em algum lugar aqui, certo? Uma outra raiz, perdão. Uma outra raiz em algum lugar aqui. Então, ela atinge um ponto máximo, que vai ser um vértice, certo? Né? Ela vai ter um foco aqui, que a gente vai descobrir essas coisas. E ela, tipo, desce aqui e ela continua, na verdade, né, de infinito para baixo, certo? A gente só está pegando esse lado porque aqui que vai ser a parte importante para a gente. Porque só olhando essa imagem vai descobrir tudo, tá? Mas ela, de fato, né, a palavra inteira, na verdade, ela continua para sempre para baixo. Certo? A gente tem, agora né, para prosseguir, o jeito, tipo, não precisa nem usar o que a gente aprendeu, tipo, de fato, em geometria analítica. O que a gente pode usar? Primeiro, né,
o que vai ser o vértice? A gente sabe que o vértice aqui, né, a palavra é simétrica, né, ela corta perfeitamente, né, se eu lembro que ela faz isso daqui, né, no eixo, né? Oi, Fernando, diga. o A é ao quadrado também, debaixo do C. Ah, verdade, obrigado. Obrigado, porque o T é quadrado, obrigadão. Perfeito, nossa, obrigado. Aqui, porque, só pra, ela falou, tipo, o A é quadrado, né, porque quando substitui aqui, né, quando fica T é quadrado, aqui fica quadrado também. Eu esqueci aqui o quadrado. Mas então, a palavra é simétrica, né? Então o vértice dela, né? Se ela tá em um dos eixos, mas não importa muito porque você pode deslocar, né? Esse eixo para cá, por exemplo, né? Quando ela corta certinho, né? No meio a parábola, certo? Então eu posso a partir disso, né? Saber só usando, por exemplo, né? A informação de quando ela chega no zero, saber qual que é esse ponto aqui que é o x do vértice, que eu vou chamar de x do vértice. E daí o y do vértice, né? A gente descobre por substituição. Então, vamos começar descobrindo o vértice. Então, o que a gente tem? Então, 0, 0 está aqui, e agora a gente quer encontrar esse outro ponto que é igual a zero. Né? Você pode substituir, fazer por Bhaskara, ou você pode saber o seguinte, quando o y é igual a zero também, certo? Porque aqui o x vai ser igual, perdão, aqui a gente tem um x, vamos chamar de x, chamar aqui x0, aqui x1, tá? E quando aqui o x não vai ser diferente de zero, mas o y vai ser igual a zero, certo? Então a gente pode, em vez de trabalhar com essa equação inteira, né, e resolver por Bhaskara, dá. Na verdade, tem até um jeito mais fácil, que você pode, né, só pegar e puxar o x, né? Mas a gente também pode resolver por essa daqui, certo? Porque a gente sabe que aqui o nosso y é igual a zero. Então, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui. No caso, vai dar a mesma coisa praticamente, mas eu acho que é mais fácil, porque tem menos coisa aqui. Isso aqui vai ser, né? Isso daqui vai ser isso igual a zero. Só que daí eu já vou puxar o t, né? Eu já vou fatorar o t. Menos b, c dividido por 2t, certo? Uma é que ele é igual a zero, né? Uma solução diz aqui é igual, t igual a zero, que é aqui, né? O tempo zero. E a outra solução é quando isso daqui é igual a zero, certo? Dá pra fazer direto com x, tá? É só pra gente trabalhar pela medização. Então a gente vai ficar aqui t vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... se eu passar isso aqui fica, a parte fica positiva, vai ficar, só pra gente fazer certinho, então vai ficar menos c dividido por 2t igual a zero. Isso, por sua vez, implica que b é igual a c 2t. E daí, né, quando eu passar dividindo, isso aqui vai ficar 2b dividido por c, certo? Então, quando o t é esse valor aqui, a gente sabe que o x1 é igual a zero. A zero não, mas a gente sabe que é o x1, esse x1 que passa, né, no eixo x aqui, certo? Que é a raiz também dessa parábola. Então, a gente agora, né, a gente já tem o t, então vamos só substituir por x, certo? Então, a gente sabe que x vai ser igual a t, né? Só que o t vai ser isso aqui, então vai ser igual a 2ab dividido por c, certo? Então, x1 aqui, que eu marquei aqui, vai ser isso daqui, certo? Então, a gente já tem agora aqui. Então, a gente já sabe, a partir disso, né, o x do vértice, né? Porque vai ser o quê? Vai ser esse mais esse, né, o ponto médio. Esse mais esse dividido por 2, certo? Então, esse daqui é igual a zero, né? Esse aqui é 0, 0, x 0. Esse daqui é esse valor, e daí quando a gente divide, né, 0 mais esse dividido por 2, deixa eu fazer outra coisa. Então, quando a gente faz, né, 0 mais o x dividido por 2, a gente vai ganhar o quê? Vai ganhar 2ab dividido por 2, certo? Isso aqui é igual a b, certo? Então, o x do vértice tem coordenada igual a ab, certo? Opa, não é ab. Tem coordenada aqui é 0, no caso, né? A gente sabe que isso aqui é igual a vezes b. Agora só falta encontrar o y do vértice. E daí, dá para você substituir o t, mas agora vamos trabalhar com x, vamos substituir aqui, né, para a gente ganhar a partir do x o y direto. Então a gente sabe que y é igual a b dividido por a, x, menos c 2a quadrado, x quadrado, certo? E o x igual a b, então quando a gente substitui isso, y
né? Agora y do vértice. Y do vértice. Eu acho que faltou um C, Fernando. Ah, faltou? Embaixo. Ah, Eu verdade. acho. Tem razão. Obrigado, gente. Então, aqui faltou aqui 2C, né? Que é aqui, né? Tem razão, perdão. Aqui. Obrigado. Então, a gente substitui, agora vai ficar B dividido por A, B dividido por C, certo? Menos aqui C, 2A quadrado, aqui A quadrado, B quadrado, C quadrado, né? Isso aqui cortando tudo, né? Isso aqui vai ficar B quadrado dividido por C, aqui corta, aqui vai ficar menos, e aqui esse daqui corta inteiro, menos B quadrado dividido por 2C. Acho que é isso, né? Se eu errei, mas eu acho que é isso. Deixa eu conferir aqui, eu nem estou conferindo com minhas contas. Eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado em conta em algum lugar, por favor, me avise. Mas então a gente tem isso daqui. Então, qual que é a coordenada do vértice, né? O nosso vértice, então, é AB dividido por C e B quadrado, né? Deixa eu fatorar isso. 1C menos 2C. Até dá para brincar aqui, né? Se a gente fizer 2, né? A ideia aqui é subtrair. Esse aqui é 2C, certo? Esse aqui só para deixar ajeitadinho. Esse daqui é a mesma coisa que 1 dividido por C, certo? Então, na verdade, só mais fácil. Aqui, pronto. Então, essa é a nossa coordenada do vértice. Se eu não tiver... Aqui é menos, né, na verdade. Não, tá certo, tá certo. Não, tá certo. 2C, né? Acho que é isso. Então, a nossa coordenada do vértice é essa, certo? Então, essa é a nossa coordenada do vértice, que é esse elemento, deixa eu desenhar aqui, que é uma das coisas que ele estava pedindo. A outra coisa que ele estava pedindo... Fernando, diga. Rapidinho, você pode falar de novo como que você chegou naquele valor de T, por favor? Esse daqui você está falando? É. Tá, porque o y aqui é igual a zero, certo? Uhum. Então, tipo, a gente quer que aqui, né, essa equação aqui seja igual a zero. Que isso daqui vai... O que é isso daqui? Isso daqui é os y que estão aqui na parábola, certo? Então, por exemplo, se a gente pega aqui um ponto, isso aqui vai ser um xy, certo? E ela está nessa parábola. Então, aqui vai ser um x que é igual a um x de t, certo? Para algum t. Isso aqui vai ser igual a y que y de t, certo? Só que quando eu chego aqui, o y é igual a zero, certo? Fala comigo. Aqui, y é igual a zero. Então, a gente sabe que essa, né, isso daqui tem que ser igual a zero, certo? Então, a gente só substitui aqui. E daí a gente puxa o t, né? Tipo, eu fatorei o t, isso aqui vai ser, só para então fazer com calma. pt menos ct quadrado. Essa parte você entendeu, porque isso aqui tem que ser igual a zero. Sim. Daí eu fatoro, né? Eu puxo o t para fora. b menos c, t dividido por 2. Certo? Igual a zero. Fez sentido até aqui? Daí, então, ou t é igual a zero, né? Para se isso aqui ser igual a zero, ou t é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero, certo? Só que quando a gente coloca t igual a zero, né? Que é uma solução disso daqui também, é o quê? Qual que é o ponto? Isso daqui vai zerar tudo, né? Vai ser y igual a zero, né? Porque, inclusive por causa disso daqui também. E quando a gente coloca aqui, vai ser o x igual a zero, certo? Então, tipo, é o ponto 0, 0. Que é esse ponto aqui, certo? Que é uma das soluções também que a gente sabia que a gente ia encontrar. Mas a gente não quer esse ponto, a gente quer esse daqui. Então, a gente quer quando isso daqui é igual a zero, certo? Certo. Então, a gente quer um t maior, né? Ele finge que o t, né? Você avançou, né, pela equação, certo? Você foi avançando, então o t já é diferente de zero. Então, a gente pode cortar, né, o t por zero. Dividir o t aqui dividindo por zero, certo? Daí a gente ganha que isso daqui é igual a zero, né? Que é isso daqui. Fez sentido? Fez, entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Que isso? Daí a gente encontra o t e daí substitui no x. E daí depois substitui o x no y, o t no y também. Beleza. Fernando. Diga.
Se eu colocasse direto as fórmulas do vértice, do x e do y do vértice das parábolas, será que estaria certo também? Eu teria que fazer tudo isso daí? É que eu não sei. Eu não sei quais são as fórmulas certinhas, mas eu imagino que. Eu não lembro, não lembro no livro, mas eu imagino que eles devem trabalhar com parábolas desse tipo. Tipo, perdão. Parábolas assim. Tipo, no livro. Parábolas que eles estão em eixos, né? Eu imagino que, tipo, as fórmulas devem funcionar para isso. Eu não lembro certinho as fórmulas que estão no livro, mas eu imagino que esse pá é desse jeito. Estão trabalhando com parábolas que estejam, tipo, no eixo, com uma reta, ou tocando, né, no eixo, ou com a reta diretriz paralela ao eixo, de uma maneira. A reta diretriz aqui, no caso, vai ser paralela ao eixo, né? Vai ser uma reta aqui, eu já vou falar dela. Mas, assim, ela não está no eixo, né? Ela está deslocada para a direita. Então, eu não sei se as fórmulas funcionam. Pode ser que funcionem, pode ser que eles trabalhem as fórmulas por causa geral. Mas, assim, a dica que eu dou para essa lista tentem, tipo, ao máximo não usar a fórmula. A 3, por exemplo, se vocês tentarem usar a fórmula, vai dar errado. Tipo, no final você vai ter que usar a fórmula para outras coisas, tipo, mas são coisas mais simples, são coisas mais geométricas. Não são as fórmulas, né, gerais das coisas, de como encontrar essas coisas. Mas, assim, eu não usaria fórmula, tá? Principalmente nessa lista, principalmente, por exemplo, na 3, assim, porque vai ser uma hipérbole que está rotacionada, ela está diagonal, né? O eixo principal dela está diagonal. É uma reta que não é os eixos, né, normais. Vocês não vão conseguir, tipo, usar a fórmula normal. Inclusive, mais para frente do curso, a última parte do curso, vocês vão ver como rotacionar essas coisas. Bonitinho, para vocês poderem trabalhar com as fórmulas aí. Mas, por enquanto, né, não vemos isso, a minha dica é não tente visualizar o que está acontecendo, que vai sair muito mais fácil. Obviamente, eu fiz muita conta aqui, né, tipo, tintim por tintim, porque a gente está, tipo, né, tentar deixar tudo mais aberto, mais minuciado, sabe? Então, tipo, ficou muita conta, mas é porque eu estou explicando, né, tudo certinho para vocês, passo por passo, porque a conta, na verdade, se vocês fizerem, é bem rapidinho. Tipo, é só substituição, no caso. Então, assim, tipo, eu acho que a fórmula tem uma outra questão, que você acaba perdendo, você acaba reduzindo o problema a só substituição. E que pode ser bom no sentido, tipo, algoriticamente. Você quer, tipo, resolver o problema, é rápido, né? É computacionalmente rápido. Aqui, computacionalmente, não necessariamente no sentido de ser pelo computador, mas é rápido colocar os valores. Mas você perde, tipo, o que a gente quer trabalhar em geometria analítica, que é entender como esses objetos geométricos estão trabalhando e como a gente consegue chegar nessas coisas, certo? Então, tipo, mais importante que saber a fórmula, porque assim, eu vou falar pelo menos para se alguém for fazer matemática. Essas fórmulas vocês nunca mais vão usar. Eu não sei para a pessoa das engenharias, etc, eu não sei. Mas as fórmulas, a maioria delas, não vai, a única fórmula, assim, mais ou menos, que vai ser usada é distância, mas mesmo assim tem generalizações dessas coisas. Mas, assim, vocês não usam, porque, tipo, o importante não é pensar. Eu imagino que em engenharia, tipo, as fórmulas, os objetos geométricos que aparecem nos problemas devem ser coisas mais bizarras do que uma parábola. Apesar que tem importância na parábola, coisa elétrica, etc. Mas, de qualquer maneira, mais importante da geometria analítica, que vocês, tipo, precisam, tipo, sair de geometria analítica, tipo, mais do que, tipo, saber, tipo, poder te dar 10 usando fórmula, é vocês pegarem, tipo, esses objetos e poderem trabalhar com eles, poderem olhar para uma equação, conseguir descrevê-la num plano, ou no espaço, né, no próximo, no caso das quádricas vai ser coisa no espaço, e a partir disso saber trabalhar com essas coisas sem, tipo, algumas formas geométricas não vão ter fórmulas. Inclusive, eu estou fazendo uma matéria chamada EDO, Equação Diferencial Ordinária, que não existe. Algumas vezes você não consegue descrever a função. Tipo, não existe jeito algébrico de você descrever a função. Então, assim, tipo, o intuito não é a fórmula. Tipo, a fórmula serve para, no último passo, você computar alguma coisa, computar algum valor. Computar que um valor pode ser alguma coisa genérica, né? Pode ser algum valor em função de outro, mas para computar, certo? Então, a dica que eu dou para essas coisas é tentem olhar
ao máximo essas coisas primeiro como objetos geométricos, pensar no que está acontecendo, né? Tipo, fazer analogias com a vida real, então, tipo, né, aquilo que eu falei, você lança o V0 aqui, então você tem uma bolinha que está, tipo, passando aqui, está percorrendo, né? Ela está descrevendo essa parábola. Então, quando eu pego num tempo t, né? Tipo, se eu pegar num tempo t, o que vai acontecer? Essas coisas, tipo, que vocês... a coisa mais importante de geometria analítica. Certo? Fez sentido? A resposta... Desculpa, eu fiz uma digressão aqui, mas a resposta para a sua pergunta eu não sei, tá? Tem que ver, tipo, certinho as hipóteses da fórmula. Eu imagino que elas devem estar em alguma coisa desse tipo. Elas devem estar tocando no eixo. As fórmulas do vértice. Eu não lembro. Mas, tipo, eu imagino que seja isso. Eu tento evitar de usar a fórmula. Eu acho que, tipo, tanto para explicar também, porque eu acho que a explicação sem a fórmula, né, tipo, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo, que é a parte mais importante. Mas, assim, para você saber que se a fórmula dá certo, ver quais são as hipóteses, né, implícitas ou não da fórmula. Ela tá tocada no eixo? Ou a reta aqui essa assim, tipo, é o próprio eixo, a reta diretriz? Né? Porque se for, por exemplo, se a reta diretriz for o eixo, não dá, porque aqui é o eixo, a reta diretriz vai estar aqui e o eixo está aqui, certo? Então são duas coisas diferentes. Mas respondi, pelo menos parcialmente, a sua pergunta. Tranquilo, não, respondeu. É que, na verdade, tipo, não é nem fórmula do livro, não, vou te falar que é fórmula do ensino médio que eu peguei aqui. Ah, tá. Porque a parábola é bem, bem tradicional ali, daí eu usei aquela, tipo, sabe, que você faz quando você soma as duas raízes e divide por 2, aí fica, tipo, menos b sobre 2a para o x, daí substitui no x, acho y, então, tipo, eu usei isso daí eu achei, é que eu queria saber, tipo, se ele consideraria ou se eu teria que demonstrar até a fórmula, entendeu? Mas, tipo, é meio básico, assim, eu acho, a fórmula, né, então, não sei. A resposta, eu lembro vagamente dessa fórmula. Inclusive, eu acho que vocês vão aprender uma coisa, ou já viram em cálculo 1, derivada também, dá para usar, tipo, tá. Sobre a sua pergunta de, tipo, se ele vai considerar ou não, né, o seu professor e sua professora. Eu não sei responder isso. Porque cada professor tem sua maneira, de maneira geral, se você for usar uma fórmula que, tipo, não foi visto, né, na matéria, né, uma fórmula, uma demonstração, alguma coisa que não foi vista na matéria, pergunta antes, né, para o professor, para a professora, se pode usar. O que eu posso afirmar se foi passado em aula, se está no livro do Reginaldo, pode usar. Se não foi passado em aula e não está no livro do Reginaldo, acho que daí depende de professor, tá? Professor e professora. Então, tipo, eu só tomaria cuidado, tipo, tipo, pode usar? Não, eu não sei, não é uma coisa que infelizmente consiga responder. Se a gente, ainda bem que não é a gente, mas a gente não corrige as listas, tá? Então, cada professor corrige. Então, tem que perguntar para o seu professor específico o que pode usar ou não, tá? Beleza, tranquilo. Beleza? Não, eu vou... dá para demonstrar aqui do lado, eu já coloco aqui, era só... Mas tranquilo, valeu. Que isso. Certo. Então, vamos agora trabalhar, diretriz, né? Agora vamos encontrar a diretriz. Então, a diretriz e o foco, né? São duas coisas que a gente quer encontrar. Então, a primeira coisa o foco. Então, vamos começar, na verdade, pelos lugares geométricos que essas coisas estão. Estou desenhando nossa parábola aqui. A gente só precisa pegar essa parte, né? Primeira coisa, a gente sabe que o foco da parábola, né, ela está na mesma reta aqui, né, nessa mesma reta aqui que o vértice, certo? Então, a gente já encontrou o vértice aqui, o ponto V, que é o vértice, que é esse ponto aqui. A gente já encontrou aqui, certo? Inclusive, então, a gente já encontrou o x do vértice, né? Então, a gente tem essa reta. E a gente sabe que o foco existe, né? Existe em algum lugar aqui, certo? Em algum lugar por aqui. Pode ser que esteja mais para baixo, inclusive. Eu acho que não vai ser o caso, mas, na verdade, vai depender do A, B e C. Mas, tipo, o foco está nessa reta, certo? Então, a gente já de cada, vou chamar isso de coisa do foco, a gente já de cada ganha uma coordenada do foco, certo? A gente não sabe qual que é o y do foco ainda, que é o que a gente quer encontrar.
Então, a gente não sabe qual é o y do foco, mas a gente sabe qual que é o x do foco, né? Que vai ser igual ao x do vértice, certo? Porque está nessa reta. Então, é o mesmo x. Daqui é tudo a reta constante, né? Com x constante, x de v, certo? Então, a gente já sabe isso aqui. E daí a gente tem a segunda propriedade do foco, né? Deixa só para fazer, vamos fazer aqui. Vamos falar qual que é. Antes de a gente prosseguir, vamos falar qual que é o lugar geométrico da reta diretriz. A reta diretriz vai ser uma reta, né? No caso, né, a gente sabe que ela é paralela ao eixo x, certo? Então, vai ser uma reta aqui, né? No caso, o x dela, né? O y dela vai ser um y aqui, certo? Então, vai ser um y que eu vou chamar de diretriz. E o x dela é igual a zero, certo? Perdão. É isso mesmo. A gente só quer, na verdade, não é que o x dela é igual a zero, a gente só quer encontrar o y, certo? Encontrado o y, a gente sabe qual que é a reta diretriz, né? A reta diretriz vai ser essa reta aqui. Então, a diretriz vai ser o quê? Vai ser igual a esse YD e x, né? Eu vario... Opa, eu estou invertendo aqui os lados. XV, aqui é F. Aqui YF. Aqui YF. E aqui eu estou invertendo as ordens das coordenadas. Aqui é x, YD, certo? Então, a reta diretriz vai ser essa reta aqui, certo? Então, basta a gente encontrar, né, o x, aqui o y constante. Então, basta a gente encontrar esse y, né? E daí a gente sabe o seguinte, né? Qual que é a descrição, né, geométrica da parábola, né? É a distância entre um ponto qualquer da parábola, certo? Então, vou pegar um ponto aqui qualquer, F, por exemplo, certo? Opa, F, P, perdão. E o foco, né? Essa distância aqui, certo? Coloquei bem em cima do foco. Essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui, certo? Então, a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto até a diretriz, certo? Então, a gente sabe isso. A gente pode, né, a gente pode tanto fazer de jeito abrir isso daqui, né, quadrado, etc, etc. Dá para encontrar, eu não recomendo. Mas a gente sabe que isso daqui vale para todos os pontos, certo? Em particular, vale, por exemplo, para o ponto do vértice, para os pontos aqui, tipo, certo? Vale, por exemplo, para esse ponto aqui, certo? Então, vou chamar o 0 do 0. Então, a gente sabe que D, 0, 0 do foco, foco vai ser igual a D, 0, 0 da diretriz, certo? Só que a gente sabe qual que é a distância, essa distância aqui, certo? A distância vai ser exatamente isso daqui. Opa, a distância vai ser exatamente... Deixa eu pegar uma outra cor. Eu preciso aprender a mudar de cor. Para ficar mais bonito as coisas. A gente sabe que essa aqui vai ser a distância, certo? Vai ser o próprio YD, certo? Então a gente sabe que isso aqui vai ser igual a YD. Então aqui, né, a gente já ganha uma coisa, né? A gente já tem, né, o x do foco, né, que vai ser do vértice, e agora a gente quer encontrar esse daqui, certo? Então, a gente vai encontrar uma relação entre esse elemento aqui e esse elemento aqui. Como que a gente faz isso? Distância de ponto a ponto, né? Então, distância de ponto a ponto. Então, distância de 0 até esse daqui, né? Vou deixar as coisas ao quadrado, tá? Porque esse daqui é positivo, a gente sabe que esse daqui é positivo, né? Porque a parábola está para baixo, né? A parábola podia estar, por exemplo, assim, né? Podia estar embaixo do eixo, né? Então, poderia ser negativo, mas no caso, tipo, não vai ser. Mas então, eu vou levar essas coisas ao quadrado, né? A distância, né? No final, a gente só precisa da distância mesmo. A distância ao quadrado, né? É aquela formulazinha, no caso vai ser, né, o x do vértice, né, o zero, perdão, vou fazer aqui. Vai ser x, que é o do foco, x do vértice menos 0 ao quadrado, mais o y do foco menos 0 ao quadrado, é igual a y d ao quadrado, certo? Quando a gente faz isso, vai ficar que x vértice ao quadrado, né, mais y
f ao quadrado, isso é igual a y d ao quadrado, certo? E daí, né, a gente tem uma equação, agora a gente precisa de outra, certo? Uma coisa também aqui, pera, eu só fiz uma... Deixa eu ver um negócio. Tá. Eu fiz um negócio geométrico, uma coisa geométrica aqui para facilitar, que é isso daqui. Isso aqui vai ficar yd ao quadrado menos y. Isso aqui é para facilitar a conta mais para frente, tá? Isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é a diferença de quadrados, yd mais yf. E aqui vai ficar yd menos yf, certo? Isso aqui vai ser só algo algébrico para a gente facilitar a conta depois. Então, agora a gente já precisa só de mais uma conta, certo? Para a gente encontrar o x do vértice, o y do vértice. E daí, qual que é a conta, né? É saber que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, certo? No caso do vértice, certo? Tipo, porque ela tem que, né, por causa disso daqui também, certo? Então, essa distância aqui, que vamos chamar isso aqui de dzão, vai ter que ser essa distância aqui. Então, agora, né, a gente tem uma outra equação pro y do f e pro x e pro y d, certo? Então, agora a gente tem, junto com essa, né, e junto com essa a gente vai conseguir, a gente tem que y, vamos só fazer o desenho aqui de novo. A gente tem isso, aqui tem o foco, aqui tem, e a gente sabe que essa distância é igual a essa distância. E o que é isso daqui, né? Isso daqui é exatamente y do foco, isso aqui é exatamente yd, certo? Então, a gente sabe que yf, né? Ou melhor, né? É duas vezes isso daqui, né? Isso daqui, deixa eu fazer certinho. Yd menos yf, o que é? Duas vezes, né? A distância, né? Do xv até, por exemplo, o foco, certo? Então, de novo, né? O que a gente faz aqui? Se a gente substituir aqui certinho, isso aqui a gente vai ganhar isso daqui. Se não estiver errado em conta, só para a gente ir rápido, a gente deve ganhar isso daqui. Eu posso ter errado em conta aqui, certo? Mas eu imagino que não. Então, a gente vai ter isso daqui. E agora, né, a gente tem essa outra equação aqui, certo? E agora é só substituir aqui. E daí a gente vai ganhar, né? Se a gente fizer isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar y f mais y d, e d vezes isso daqui, xv ao quadrado, 2 yv. O yv a gente tem, certo? A gente tem isso daqui, a gente pode cortar isso daqui, e daí a gente ajeita bonitinho, né, para encontrar todos os elementos e substituir para encontrar uma equação linear, uma solução linear, e a gente consegue encontrar certinho quem que é a gente tem que substituir aqui de novo, se eu não me engano, né, para a gente sumir com uma dessas daqui. Mas não importa muito. Mas, tipo, se a gente substituir assim, a gente encontra, né, por exemplo, o y do foco em função, né, do y do v, certo? A gente vai encontrar alguma coisa em uma relação com o yv, e daí depois a gente só substituir aqui para encontrar o y da diretriz. Feito isso, a gente já encontrou tudo, né? O vértice, a diretriz, o foco. E daí o problema, o 1 acaba aqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, vamos fazer a C, que é de parametrização. A B, quer dizer, perdão. Não, essa foi a B. Essa foi a 2A e B juntas. Vamos fazer Volta no slide anterior rapidinho. Claro. Obrigada. Se eu não me engano, vai ser isso. Talvez eu tenha errado, né, na conta. Mas se eu não me engano, é isso. Mas, gente, vai estar gravado e hoje vai estar também no YouTube, tá? Fernando, Aqui tem um 2 aqui a mais, tá? Eu acho. É giga.
Você sabe, ontem não teve monitoria? Teve. Ô, louco. Inclusive já tá. Ah, ainda não coloquei, eu acho que no YouTube do negócio, mas eu acho que teve. Foi do Bruno e da Giovana, né, se não me engano. Estranho. É que eu entrei lá, daí não, tipo, ficou pedindo pra entrar e daí ninguém me aceitava, né? Talvez, tipo, isso já aconteceu, tipo, numa monitoria que eu tava dando, que, tipo, eu não habilitei o acesso rápido, e daí, tipo, eu digitar, enquanto eu tava digitando as respostas no chat, pedia pra, tipo, pra liberar. Só que daí, como eu tava digitando rápido, tipo, pra responder rápido, quando eu apertava, tipo, eu apertava sem querer negar, daí, tipo, tinha que esperar a pessoa, tipo, pedir de novo. Então, tipo, pode ser simplesmente isso. Mas, assim, até hoje eu devo colocar tanto essa monitoria, mas também a monitoria de quarta, né, que foi ontem. Mas é para ter tido, sim. Eu posso dar uma conferida depois. Mas quem tinha perguntado aqui? Porque Resolveu? da onde saiu esse 2D? Ah, é por causa daqui, ó. Essa distância, certo? Essa distância aqui, né? Porque, vamos lembrar, distância do P. Vamos fazer aqui em outro lugar. Calma, mas mentir. Então, a gente tem isso daqui. Ah, então, a gente tem isso daqui. A gente tem aqui o vértice, a diretriz, né? A gente tem um foco aqui. A gente tem um vértice, certo? A gente sabe o quê? Né? A parábola, se eu pegar qualquer ponto, né? E calcular a distância, né? Do ponto ao foco, vai ser a mesma coisa que eu calcular a distância do ponto à diretriz, certo? A gente tem isso. Qual que é a distância? Isso é para qualquer ponto, certo? Então, para qualquer ponto aqui na parábola, a gente tem isso, inclusive pelo V, certo? Então, se a gente pegar aqui, V pelo vértice, né? A gente vai ter isso. Só que aqui, o vértice, né? Ele está exatamente, né? Na reta que corta, né? 90 graus aqui, né? Que corta o F e esse pontinho aqui. Tipo, ele com né? Se eu traçar essa reta, aqui já é 90 graus, certo? Então, tipo, essa daqui é a distância, né? Do V, certo? Do V a diretriz. Só que, né, para ser a mesma distância, então essa distância aqui precisa ser igual a D também, certo? É daqui que eu tirei. Acho que aqui eu errei aqui, não é 2, né? Não, tá certo, é isso mesmo, é 2. Porque, esse daí, aqui vem o 2, por quê? Porque eu peguei do foco, andei essa distância D até aqui, até o vértice, e depois andei mais a mesma distância até chegar à diretriz. Fez sentido? Aí, como você tirou o 2 que estava no denominador, na parte de baixo também vai tirar? Eu acho que daí, que eu não lembro, é que eu fiz aqui a conta, e daí eu multipliquei aqui por 2 tudo, só que daí eu mantive o 2, mas tinha que ter tirado, então sim, é para ter saído aqui o 2. Aqui na Nessa verdade parte. não é para ter. Tá. E aí o Y do foco fica igual Não, Y não. Isso daqui tá errado. Isso aqui eu tava falando só que y do foco é uma função, vai ser uma função de y do v, tá? Tá bom. Só para fazer isso, porque daí é só substituir, tipo, é que eu quero fazer a 3 e que já tá acabando o tempo. Tá certo. Eu quero fazer muito a 3, daí eu pulei vários passos da conta, mas, tipo, a ideia é essa daqui, né? Tipo, pegar essa ideia aqui, principalmente. Fernando, eu sei que você tá meio corrido, mas eu fiquei com uma dúvida, porque quando você vai fazer a distância do vértice até o foco é igual à distância do vértice até a reta, você consegue descobrir o y do vértice e tal, mas depois você só não cairia, tipo, y do vértice menos y do vértice menos y do foco ao quadrado, tudo isso ao quadrado, seria igual a y da reta menos y do vértice ao quadrado. Então, tipo, se você só tirar a raiz, você pega um absurdo, que é y do vértice igual a y da reta. Então, você tem que inverter o sinal antes? Não, porque... Não, tá. Porque é o seguinte, a gente está calculando coisas diferentes, né? Isso aqui é isso aqui é o y da reta, da diretriz. Isso aqui é o y do foco, isso aqui é do vértice, certo? O y do vértice é diferente do y do foco, que é diferente do y da reta diretriz. São três coisas diferentes.
Então a gente não cai em nenhum absurdo aqui. Eu não entendi o absurdo que você quer que a gente caiu. Não, eu devo ter montado uma conta errada, eu resolvo aqui. Obrigado. Tá. Não, mas se você tiver dúvida com isso, tipo, porque a gente pegou 2 pontos aqui diferentes, o 0 do 0, e agora a gente tá pegando pontos do vértice. Então, tipo, com 2 pontos, a gente consegue calcular essas equações de distância. Não, eu entendi. Não, tá. Acho que tá tudo certo. Eu vou rever minhas contas depois. Fechou. Qualquer coisa me dá um toque. Tá bom, obrigado. Eu mando um e-mail, tá bom? Tá bom. Certo. Então, vamos agora fazer a C rapidinho. A C que é de parametrização, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem na C, né? A gente tem x, y é igual a x, né? Eu estou escrevendo isso aqui na parábola, né? Não parametrizada, mas parametrizada por x, né? É de coordenada polar, na verdade. C quadrado. Aqui, pera, aqui acho que eu errei. Na conta lá atrás. Aqui é C, aqui 2A quadrado. Que eu converti aqui. C2A quadrado. Certo? E aqui x quadrado. Então, o que a gente tem, né? Quando a gente vai fazer vou dar ideia geral, mas quando a gente vai fazer uma mudança para coordenada polar, essas coisas, até mesmo uma parametrização, a gente precisa pensar bastante qual figura geométrica que a gente está trabalhando. Tipo, ou melhor, onde que está no plano essa figura geométrica. Porque, por exemplo, a equação polar disso daqui, né, as coordenadas polares disso daqui vai ser diferente, né, das polares, por exemplo, disso daqui. Porque aqui, né, o R vai estar aqui, e aqui o R, por exemplo, vai estar aqui, certo? O ponto. Então, vão ser coisas diferentes. E aqui o R, por exemplo, vai variar desse teto até, vai puxar para cá, né, vai variar desse teto, certo? E aqui, enquanto, tipo, ele só vai variar daqui, né, para, por exemplo, 90 graus, certo? Então, tipo, quando você vai fazer a mudança para coordenadas polares, você precisa ter bastante em mente, e daí não tem muito jeito. Tem que bater bastante em mente, a não ser que você faça translação de eixos, etc., mas é desnecessário. Mas tem que ter bastante em mente onde que está a sua figura geométrica, certo? Então, no caso, né, vamos lá. Então, no caso, a gente tem o R aqui, certo? A gente sabe já o que o R aqui vai ter o θ. A gente sabe que o R, né? A gente sabe algumas coisas do R. Primeira coisa, né? As equações polares são definidas dessa maneira. R cosseno θ, y igual a R seno θ, certo? Então, é isso daqui que a gente está falando. Aqui é seno θ, certo? E a gente sabe, né, que r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que escrever isso aqui, de certa forma. Mas a gente sabe essas coisas aqui. E daí, né, depois a gente vai ter que pensar no ângulo. Só que daí a gente pode substituir, por exemplo, né, isso daqui. Y igual a b, a dividido por x, né, menos c, 2a ao quadrado, x ao quadrado, certo? A gente pode substituir o r na verdade, essas equações aqui, nessas equações para encontrar uma paramétrica. Então, por exemplo, o que a gente vai ter? Então, isso aqui vai ser, né, r cosseno θ, certo? Igual a b, a r seno θ, menos c 2a quadrado. Opa, aqui eu inverti, né? Aqui é seno e aqui é cosseno. Aqui é seno. Eu posso usar essa do R ao quadrado e substituir o x e o y? Pode, né? No caso... Ah, não, pera, mas você quer encontrar o R, não o x e o y já tem, certo? Sim, aí eu substituí o x e o y e achei o R. Ah, tá. Pode sim, com certeza. Tá bem. Pode sim. Aqui vai ser... eu fiz de novo o mesmo erro. Aqui é seno. Aqui é cosseno. E aqui, né, vai ser r quadrado, cosseno quadrado, certo? Daí aqui a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Eu quero passar esse r dividindo, esse seno dividindo, né?
Porque daí a gente vai dividir isso aqui, vai ter tangentes, vai ter coisas aqui. Então, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Eu quero... Tá. Então, primeira coisa, né? O R, ele pode ser zero, né? Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele pode ser zero. Só que não tem problema, porque isso daqui vai ser um ponto particular que a gente pode parametrizar depois, certo? Então, eu vou fingir por um instante que todo R é diferente de zero. Então, eu vou cortar esses R's aqui, certo? Então, a gente vai ficar alguma coisa do tipo seno de θ é igual a B dividido por A, cosseno de θ menos R menos C dividido por 2A quadrado, R cosseno quadrado de θ, certo? Então, a gente tem alguma coisa desse tipo. Agora, só ver aqui. Eu fiz aqui. Batata. Tá, aqui eu dividi. Tá, eu fiz isso daqui. Tá, fiz isso. Tá, então aqui eu peguei 2A quadrado, né, só algebricamente mudando as equações. Opa. Aqui eu fiquei R cosseno quadrado de θ, né, eu passei aqui para ficar positivo, né, porque eu quero isolar meu R. Aqui C dividido por 2A quadrado. Aqui vai ficar igual a B A cosseno θ menos seno θ, certo? Aqui, né, se eu vou passar aqui, né, isso daqui, né, multiplicando aqui para o outro lado, né, dividindo, multiplicando do jeito necessário, cosseno quadrado de θ, isso daqui vai ficar o C em cima, B aqui C, aqui C embaixo. Vai ficar 2B, o A, aqui divide por C, cosseno θ, menos seno. Menos D agora aqui também vai ficar 2A quadrado dividido por C, seno θ, certo? E agora é o seguinte, eu só preciso tomar cuidado, né? Isso que eu fiz, por exemplo, de dividir o R, etc., só preciso tomar cuidado para ver quando o R é igual a zero, certo? Porque se fosse igual a zero, né, talvez não daria certo. Então, só tome cuidado com essas coisas quando for fazer. E agora a mesma coisa, eu quero passar o cosseno dividindo, tá? Eu quero passar o cosseno dividindo. Para encontrar coisas bonitinhas aqui. Eu vou encontrar com tangente, cossecante. Só que eu também preciso tomar cuidado, né? Porque eu só posso passar isso aqui é diferente de zero. Né? E quando que o cosseno aqui vai ser igual a zero? Né? Também quando ele vai chegar aqui perto desse pontinho, né? Na verdade, vai ser o único que vai ser igual a zero. Então, só tomando cuidado com esse ponto, né? A gente pode fazer essas mudanças. No caso, não vai ter problema, porque quando isso acontecer, né? O meu seno também vai para zero. Então, ele zera também. Então, né? Quando isso aqui vai para zero, o y também aqui, o seno vai para zero, né? Porque ele vai chegar... os dois vão estar chegando perto do zero aqui, né? O R, na verdade, vai estar chegando perto do zero. Então, não vai ter muito problema. Mas é só por causa disso também, precisa tomar cuidado. Então, quando eu passar dividindo aqui o cosseno, certo? Isso aqui vai ficar aqui, R é igual. Não, uma outra coisa, não necessariamente é a única equação paramétrica, tá? Podem ter outras. Você encontrou outras, não necessariamente está errado. É C. Daí, quando eu passar isso aqui dividindo, né? Vai cortar, vai ficar 1 sobre cosseno. Eu já mudo isso daqui. E aqui vai ficar 2A quadrado menos 2A quadrado dividido por C, certo? E aqui vai ficar seno de θ por cosseno de θ, certo? Só que agora aqui, o que é o que é isso aqui? Isso aqui é tangente, certo? Isso aqui é tangente de θ, isso aqui é secante de θ. Então aqui vai ficar 2BA dividido por C. Aqui, eu já vou escrever, isso aqui, 1 sobre cosseno, isso aqui é chamado secante, tá? É só a mesma coisa, só que um outro nome. Não, é secante, isso. 2A quadrado dividido por C, e aqui tangente de θ. Agora, o que falta, né,
o que falta para a gente ver é onde que o θ está parametrizado, certo? Qual que são os valores de θ para essa parametrização, porque quando você pega aqui, certo? A gente quer toda a parábola, certo? A gente não quer só aquela parte, mas a gente quer toda a parábola aqui. Então, vamos pegar aqui, certo? E essa parte mais importante, inclusive, da própria mudança para coordenadas polares. Né? A gente quer, tipo, né, quer variar o θ, né? Por exemplo, pegar um valor de θ, por exemplo, assim, né? Que dê esse R aqui, certo? E assim por diante. Então, a gente quer pegar, por exemplo, um θ que vai dar, né? Quando eu pegar aqui o R, vai dar alguma coisa aqui, certo? Então, a gente só precisa saber, né, como variar. De fato, né, ele tem que variar, tipo, praticamente todo o círculo, certo? Ele vai variar, tipo, todo o círculo. Então, como que a gente pega isso, né? Se a gente pensa, né, tipo, ele tem que, por exemplo, deixa eu explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Quando eu pegar um ponto aqui embaixo, né, quase chegando aqui, né, tipo, se eu pegar, tipo, um ponto lá embaixo mesmo, lá no finalzinho, eu vou ter, tipo, essa reta aqui, certo? Com R. Tipo, e vai ser esse ângulo aqui, certo? Esse θ aqui. Então, tipo, o θ, eu posso chegar ao mais próximo que eu quiser desse ângulo aqui, que vai ser o 3π sobre 2? Não. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, isso mesmo, 3π sobre 2. Então, eu posso chegar ao quão próximo eu quiser, que vai ser, tipo, eu chegando mais próximo, indo mais e mais para baixo, certo? Eu não posso chegar aqui, né, por vários motivos, porque essas funções também não estão definidas no 3π sobre 2. Mas eu posso chegar, tipo, muito próximo aqui. Então, o θ eu sei que varia, por exemplo, né, pro lado para cá, né, varia, vai ter o 3π sobre 2. E ele, no máximo, né, ele chega aqui no máximo, a 3π sobre 2, ou melhor, né, porque aqui eu estou invertendo ele, então aqui ele chega no mínimo a 3π sobre 2, certo? Então, tipo, porque aqui eu estou decrescendo ele, certo? Quer dizer que se pensar um θ negativo, se quiser colocar, na verdade, vamos fazer assim, menos π sobre 2, que é a mesma coisa. Né, se pensar que aqui está indo negativo, e aqui está indo para positivo. E daí, o que ele pode fazer? Também ele pode chegar, né, quase chegar aqui, certo? Aqui também, essas funções não estão definidas aqui. Então, ele pode chegar até π sobre 2, certo? E daí, quando a gente varia todo esse daqui, a gente varia todo o R, né, toda a parábola, certo? Mas essa é a ideia. Fez sentido? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Eu fiquei um pouco com dúvida no limite dos ângulos, porque você dividiu por seno e por cosseno alguma hora. Isso. Perdão, aqui tá errado. Aqui não posso ser igual. É o que eu ia... Perfeito, perdão. Não, relaxa, só fiquei um pouco confuso por causa disso. Não pode ser igual aos extremos, né? Tanto não pode ser 0, não pode ser π sobre 2, porque você dividiu por... Você chegou a dividir por seno de θ alguma hora? Não, só cosseno. Ué, O 0 pode ser. O 0 não tem problema, não. Então, é o que eu tava pensando aqui. Bem, mais coisa que eu vou ter que ver depois. É a vida. Sem problema. Mas, tipo, o 0 você pode. O 0 vai ser esse ponto aqui, né? Inclusive. Se substituir, vai dar exatamente o R, que vai ser esse total aqui. Que é a diferença desses dois pontos aqui. Mas o 0 pode. O que você não pode realmente, tipo, bem observado, eu não posso, tipo, encostar nesses eixos. Tipo, conforme eu vou descendo, inclusive, esses eixos, tipo, quer dizer, descendo em direção a esse eixo, né, o θ vai descendo, tipo, eu vou pegando todo o infinito, certo, da parábola. E mesma coisa, conforme, tipo, eu vou chegando cada vez mais perto daqui, tipo, eu vou pegando todo também o infinito aqui de trás da parábola, certo? Fez sentido? Fernando, Diga. ali peraí, aí onde tinha, que você fez a transformação ali para tangente de θ, Isso. não era cosseno ao quadrado de θ? Você tem razão, perdão. Aqui, Eu acho tá. que faltou um né? secante. Tá. Não, é o seguinte, tá. Então deixa eu... Aqui tem tangente, mas faltou uma cossecante. Então só deixa eu escrever esse daqui. E ali Fala. no ângulo que você colocou que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2,
Então, tipo, quando tiver ali para trás, né, do eixo Y, teria que ser negativo o valor de R, é isso? Para conseguir cobrir ali? Não, o R ele vai variar conforme o teto, né? Eu já explico isso, mas deixa eu arrumar então isso que você observou. Eu já explico. Então isso aqui vai ficar 2AB dividido por C, secante de θ, aqui estava certo. Menos aqui o 2A quadrado dividido por C. E daí aqui, né, faltou aqui, 1 sobre cosseno, né? Isso aqui tangente, né, porque isso aqui eu dividi tudo por quadrado, né? E daí aqui é a mesma coisa que eu cortar, né, aqui o cosseno, né? Cosseno vezes cosseno. E daí o que é isso aqui? Isso aqui é secante, né? Faltou isso aqui, faltou um secante aqui. Tá, sobre isso que você perguntou. É um pouco difícil visualizar o que está acontecendo. Assim, eu verifiquei, pelo menos no GeoGebra, etc., me pareceu correto. Mas eu posso estar errado no que eu estou falando. Mas verifique então também, né? Posso ter verificado errado. Mas assim, é um pouco difícil de visualizar. Mas quando você varia, vamos pegar aqui o ângulo. Difícil desenhar isso aqui. Vamos pegar aqui o meu θ, certo? Aqui peguei meu θ. Aqui tem meu θ, certo? Aqui variando, tipo, descendo aqui, né? A gente tem, né, exatamente, tipo, toda essa parte da parábola, conforme a gente vai descendo e chegando aqui, né? Perto do coisa. A gente vai ganhar todos daqui. Então, quando a gente tem isso aqui, π sobre 2, né? O θ, né? Conforme a gente chegar o mais próximo que a gente quer do menos π sobre 2, a gente vai chegando mais e mais longe do infinito aqui. Agora aqui, né? Vamos pensar agora no outra coisa, conforme a gente vai subindo, certo? Então, a gente vai subindo aqui, né? A gente vai chegando o θ cada vez mais próximo do π sobre 2, certo? Conforme a gente vai chegando cada vez mais próximo do π sobre 2, né? A gente vai ficando cada vez mais próximo desse zero aqui, certo? A gente vai caminhando aqui. Na verdade, faltou, né? Você tem razão uma coisa. Faltou os ângulos aqui, certo? Seria esse ângulo aqui. Então, a gente pode colocar, né? Acrescentar. Deixa eu ver aqui. Mas quando eu coloquei isso aqui no GeoGebra, deu certo. Só pensar o que está acontecendo aqui. Para parametrizar. Deveria, quando eu pegasse um ponto aqui. Bizarro. Bem, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver um negócio rapidamente. As contas aqui. Porque, realmente, essa parte da parábola vai estar estranha. Porque aqui, certeza que eu consigo parametrizar essa parte aqui. O que eu posso fazer aqui para arrumar essa parametrização, que vai estar faltando um pedaço da parábola. Então, mas você precisa mesmo, tipo, restringir o valor de θ? Porque se você não restringisse ele, daí, sei lá, você pegasse todos os ângulos, né? Então, quando fosse ali no segundo quadrante, talvez... você teria um R negativo, e aí ele teria ido para o outro lado. Ele vai pegando a parábola lá embaixo, então, tipo, você não precisaria restringir nada. Eu preciso restringir esses dois valores, né? Esses dois valores, com certeza, eu preciso restringir, porque nem a função tá, para dividir. Uhum. Eu só tô pensando, mas sim, eu acho que... Porque, eu só tô pensando se, tipo, eu faço pra cá... Eu acho que se eu colocar aqui, se eu colocar esse daqui, né? E θ maior do que π sobre 2, né? E aqui menor do que 3π sobre 2. Talvez seja isso. Ou melhor, acho que é só até... Não, acho que isso aqui faz sentido. A união desses dois conjuntos. Eu preciso verificar se eu cheguei aqui, que também eu coloquei no GeoGebra, isso daqui deu certo, mas eu acho que talvez o GeoGebra já calcula direto
para os valores, tipo, a partir disso daqui, tipo, calcular o negócio. Então, talvez eu tenha me enviesado dessa maneira. Eu preciso dar uma olhada certinho. Daí eu mando peço para mandarem nos grupos certinho, tipo, essa partezinha aqui para pensar um pouquinho. Mas a parametrização deve ser alguma coisa desse tipo, tá? De qualquer maneira, se você só olhar, só para a gente fazer o exercício, né, só olhar aqui, não um exercício no sentido, né, completar esse exercício, mas, tipo, para a gente pensar no que está acontecendo, né, pelo menos, tipo, essa ideia de, tipo, como está variando, né, esses daqui tendo para menos infinito, e agora, tipo, aqui está chegando muito mais próximo do zero conforme eu vou subindo, né, e o raio vai diminuindo aqui. Se quiser pensar, né, o que vai acontecendo quando isso aqui vai chegando perto do zero? Isso daqui vai chegando perto do zero, né, e o secante também vai chegando perto do zero. Então, isso daqui cada vez mais próximo chega perto... Não, perdão. Não, isso daqui vai chegando próximo... eu teria que fazer o negócio analítico. Mas isso daqui, tipo, ele fica cada vez mais próximo do zero, né? Conforme eu vou subindo aqui, ele vai chegando aqui, certo? Tá. Eu não consegui chegar na 3 hoje. Deixa eu dar a dica para 3, a ideia da 3, na verdade. Porque ela é difícil, tá? Ela não é uma questão fácil, não. Mas ela, assim, depois que você visualiza o que está acontecendo, ela volta a ficar em questões de parábolas normais. O que acontece, né? Até a gente tem o seguinte. Se alguém tiver tido uma dúvida, tira essa parte daqui do menos, que eu vou pensar certinho, e daí eu mando para vocês. Mas, assim, a 3 é o seguinte, né? O que é a 3? A 3, ele fala que é uma hipérbole, né? Ele não precisaria falar, né, a excentricidade igual a 3, né? Ele fala que tem um objeto de excentricidade maior que 3, é igual a 3, esse daqui é maior que 1, a gente sabe que é hipérbole. Então, hipérbole. Mas, quando vocês fizerem, né, os focos, ele não vai estar nos eixos. Vai ser uma hipérbole torta. Ele vai ter, um dos focos vai estar aqui, outro foco vai estar aqui, certo? Só que é o seguinte, vocês não vão pela fórmula. Pelo amor de Deus, não. Inclusive a B está pedindo para se encontrar a quádrica geral, porque a quádrica, né, a fórmula diz aqui não vai ser algo do tipo x ao quadrado, dividido por a quadrado, menos y ao quadrado, dividido por b quadrado, é igual a 1. Não vai ser. Tipo, vocês não vão conseguir a partir disso. Tipo, vocês podem usar a ideia, na verdade, mas só que vocês não vão conseguir com isso. Tipo, a hipérbole vai ser alguma coisa desse tipo assim, se eu não me engano. Qual que é a ideia aqui? Vamos fingir por um momento que isso aqui está no eixo x, certo? Que isso aqui é meu eixo x, certo? Não precisa voltar, tipo, não precisa tortar nem nada. Não vai precisar fazer isso, não. Mas, tipo, vamos fingir por um momento que isso daqui é meu eixo x. Se a gente tivesse isso daqui no eixo x, né? O que a gente teria, né? A gente teria aqui foco 1, aqui, né? O meu vértice, né? Aqui é outro vértice. Esse ponto a gente sabe achar, né? Esse daqui, certo? Esse aqui é um ponto médio, né? Que é só pegar esse vetorzinho aqui, né? Dividir por 2 e somar esse ponto. Vou chamar de ponto M, então esse aqui é o nosso ponto M, certo? A gente está olhando para o mesmo objeto, só que entortado. Aqui o foco 2, certo? Então essa reta também a gente sabe achar, porque a gente já sabe achar esse vetorzinho, né? Esse vetor V vai ser igual ao quê? Vai ser o F2, F1, certo? E daí qual que vai ser esse vetorzinho aqui, né? Que faz essa reta aqui. Vai ser um vetor normal, né? Que vai obedecer isso aqui, certo? E daí aqui só tem, né? Só tem um outro, entre aspas, uma reta perpendicular, né? No espaço a gente tinha infinitas, mas aqui só tem uma, então não precisa se preocupar muito com mais equações. Daqui já é o suficiente. E daí é o seguinte, né? A gente precisa saber algumas propriedades do A, do B e do C, né? Inclusive para a gente contar as assíntotas, por exemplo. O A, o que é, né? A definição de hipérbole, perdão, é isso daqui, né? A diferença, né, de F1 do ponto, né, a distância, menos D, F2 do ponto, né? O módulo disso daqui tem que ser igual a 2A, certo? Então, o que é o A? O A, né, se vocês fizerem, por exemplo, isso daqui, né, esses dois pontos, né, tem uma distância, certo? E daí, tipo, a distância entre esses dois é exatamente, né, exatamente 2A. Então, aqui é um A, aqui é um outro A, certo?
a gente tem que saber o que é o C. O que é o C, né, daquela equação x quadrado dividido, né, vai ter um C que aparece. O C vai ser o quê? Vai ser exatamente a distância, né, do foco 1 ao foco 2. Então, também a gente tem 2C, no caso, né? Então, a gente também tem um C, porque a gente já tem, né, a gente tem 2 focos, certo? A gente não tem o A, mas a gente consegue encontrar o A sabendo que em excentricidade, né, é igual a C dividido por A, certo? E a gente tem a excentricidade, a gente tem o C, então a gente acaba ganhando o A, então a gente acaba ganhando, né, qual que são os vértices aqui, certo? Porque daí é só a gente fazer, né, do ponto médio, né, mais A, né, e menos A, só que agora percorrendo essa reta aqui, certo? Então, com esse vetorzinho V aqui, certo? E a gente tem que normalizar esse vetor, né, para multiplicar, etc., mas a gente já sabe fazer isso. E daí falta, né, então a gente contou os focos a gente já tem, a gente contou os vértices, e daí só falta a assíntota. A assíntota, né, para a gente contar as retas assíntotas, a gente precisa de 2 pontos. Um a gente já tem, que é o ponto médio, certo? Um a gente já tem. O segundo ponto qual que é, né? Se vocês lembrarem do desenho, né, a gente sabe, a gente tem aqui o C, né, e a gente precisa desse B aqui, né, desse B perpendicular, certo? E esse B a gente encontra através dessa equação aqui. C quadrado igual a A quadrado mais B quadrado, certo? Porque ele faz um triângulozinho retângulo aqui, certo? Encontrar esse B através dessa equação, a gente consegue encontrar esse ponto aqui, que vai ser o quê? Vai ser se pegar essa mesma reta aqui, né, a paralela dela passando aqui, né? Então, vamos olhar para... que aqui o desenho está um pouco poluído, mas vamos olhar aqui. Aqui a gente tem o vértice, aqui a gente tem o teorema do ponto aumentado, né? Quando a nossa coisa não chega, a gente aumenta o ponto. Então, aqui é um dos vértices, né? Que eu chamei de A2, né? Por exemplo. Vai ser aqui o Nzinho, né? A gente só precisa unitarizar ele, deixar ele unitário. E daí, né? Se a gente multiplicar, né? Isso daqui vezes B, né? A gente tem B Nzinho, certo? A gente chega num dos pontos, né? Da minha síntota, da nossa síntota, certo? E daí, né, feito isso, a gente sabe ponto médio, então a gente sabe calcular essa reta aqui. A gente tem 2 pontos, a gente sabe calcular essa reta. É isso, tá? Visualizado essa mudança, né, tipo, visualizado olhando isso daqui, né, através disso daqui, a gente volta, retorna para todo o problema normal. E a gente consegue encontrar tudo, certo? Então, é isso, não tem muito segredo, tipo, quer dizer, esse é o segredo, tá? Não tentem usar a fórmula direto da elipse, etc. Tipo, direto, tipo, tentem, saibam o que significa o C, o A e o B, né? A excentricidade, a relação, por exemplo, né, entre o C e o A, né, da excentricidade, né, as equações, né, essa equação aqui, que é o que define, né, a hipérbole, mas, tipo, tirando isso, tipo, não vão, pelo amor de Deus, usar equação geral da hipérbole, porque vai dar errado. Mas é isso, tá, gente? A gente poder mudar daqui para cá, tipo, e olhar, né, essa reta aqui, que eu vou chamar essa daqui, vou chamar de D, certo? Isso aqui não é diretriz nem nada, estou chamando de D. Essa reta aqui, essa aqui é a D perpendicular, que eu vou fazer assim. D perpendicular, e daí, a partir disso, né, a gente consegue voltar e transladar uma coisa com a outra, certo? A gente consegue pensar, tipo, tudo isso daqui olhando para cá, certo? Essa é a 3, né? Tentem fazer, e daí qualquer coisa, tipo, se estiverem ainda com dificuldade depois dessas ideias, próxima semana a gente discute ela. Daí a gente faz a B, porque a B, a 3B, ela não ela é chata algebricamente, tipo, ela só, tipo, a dificuldade dela é você, tipo, de novo, saber o que significa o C, o A e o B, para você substituir um monte de raiz para você poder eliminar raízes. Mas usar isso daqui, né? Usar isso daqui e depois eliminar raízes, tá? É assim que a gente encontra o B. Mas é isso, gente. Já tá dando além do tempo. Eu tô até com medo felizmente, até 2 horas dá para gravar o vídeo, mas se passar disso, ele vai dar problema. Não, no YouTube, no caso, eu teria que dividir ele, etc. Cortar ele. Ele não ficaria legal. Mas alguma dúvida pra gente finalizar? Fernando, Diga. na diretriz, então eu tenho que pegar a direção que é perpendicular, né? A direção dos focos. E o ponto é o ponto médio? Você tá falando disso daqui? Não, nessa aí. Que é essa daqui, no caso.
Só tô olhando, eu tô olhando só de outro ângulo, literalmente. Sim, exato. Exato, porque a gente tem, né, vamos abrir aqui. Então, a gente tem essa reta aqui, certo? Que é onde que estão os dois focos, né? Então, a gente tem esse vetorzinho aqui, certo? Eu recomendo você... perdão. Falou alguma coisa? Perdão. Não. Ah, tá. Perdão, tô maluco. Então, F2 aqui é F1, certo? E eu recomendo você unitarizar ele, né? Então, esse vetorzinho vai ser igual... Né, o vetor unitário vai ser igual a V dividido pelo módulo de V, certo? Vão ser umas coisas feias, com raiz quadrada, etc. Não é bonitinho, não, tá? E daí, então, o que a gente sabe, né? Aqui vai ter o ponto médio, né? Desses dois. E a reta, né? Que se você pensar aqui que é o eixo, né? Vai passar nesse ponto médio, certo? Esse eixo aqui. Eu não sei se a hipérbole, acho que não é diretriz o nome, tá? Só para se colocar sem querer se colocar na lista, etc. Tipo, o professor pode perguntar, mas o que é diretriz de uma hipérbole? Mas é o eixo, no caso. Tá. Eu não sei, pode ser que seja diretriz, eu não me lembro de ter visto diretriz para hipérbole. Mas então, qual que vai ser essa reta? Vai ser, né, pra gente ser um eixo, né, desse jeito que a gente quer, vai ser um 90 graus aqui, certo? Então, vai ser um vetorzinho aqui normal, né, eu normalizaria também o vetor no sentido de deixar ele unitário, né, mas só para, né, a gente vai ter isso aqui, por exemplo, V igual a V1, V1, V2, certo? E daí o normal, né, só para a gente lembrar, o normal vai ser isso daqui, vai ter que ser igual a zero, certo? Então, o N1, V1 mais o N2, V2 tem que ser igual a zero. Desde que você pega qualquer valor de N1, N2, dá certo, tá? Existem infinitos valores, mas só se basta pegar um e daí normalizar ele. Mas daí vai ser essa reta aqui, que passa pelo ponto médio, e tem o vetor diretor é esse vetor normal aqui. Tá bom, beleza, obrigada. Que isso? Fernando, Diga. eu tô com uma dúvida na 1B, mas é algo básico, assim. Eu posso te mandar no WhatsApp pra você tentar me ajudar? Claro, sem problema. Tá certo, obrigada. Que isso? Alguma dúvida? Fernando, posso te Diga. perguntar só uma última coisa, rapidão? Por favor. Aí na 3A, eu achei, eu fiz tipo um triângulo assim entre os dois focos, e aí eu vi que tipo ela estava inclinada de 45 graus. Uhum. E aí tipo, daí eu já tirei que então a perpendicular ali teria que ser menos 45 graus. Tipo, na verdade, quer dizer, 135 graus, né? O ângulo entre ela e o eixo X. Tá, você tá pegando... essa daqui, no caso, né? Da diretriz. Peraí, diretriz ou... Pode ser diretriz. É que eu não sei, pode ser que seja diretriz o nome mesmo, mas... certo. Tá, não, perfeito. Então, e daí, ali, então, eu já coloco aí no meio e já acho a reta, né? Pode ser, né? Pode. Pode, equivalente, né? Tipo, porque aqui, você falou, né? É 45 graus, então o vetorzinho, né? Um vetorzinho V pode ser 1, por exemplo, né? E aqui, daí um vetorzinho aqui pode ser, que exatamente você está falando, 1 menos 1, né? Já dando a dica. Para ser perpendicular. Que é o vetor, né? Que se eu olhar aqui, né? É 135, né? Se eu não me engano. Que é isso que você falou. 130, 100 alguma coisa. Que é exatamente isso que você falou. E por que ele fala aqui no exercício diretrizes? Será que é só, tipo... Porque só tem uma, então, né? Não, é porque... Ele fala para encontrar diretrizes no plural? Não tem diretrizes ele no plural. falou no plural aqui, por isso que meio... Eu acho que só... acho que seja o eixo, né? Eu acho, no caso. Eu D e eu D perpendicular. Eu imagino que seja isso. Porque a hipérbole... ela não tem uma diretriz no mesmo sentido que a parábola, né? Porque a parábola você tem uma reta, né? Que você usa para construir a parábola. A hipérbole não, você usa o foco e o ponto, né? Eu acho que vai ser os eixos, né? No caso. Então vai ser esse e esse. Eu não lembro do enunciado do exercício. Eu lembro que ele pedia para você encontrar tudo que você podia. E daí eu acabei tentando encontrar tudo que eu podia. Inclusive dá para montar, é bonitinho, você coloca no GeoGebra, ou melhor, no Wuffer, tem um programa chamado Wuffer, você consegue calcular, e dá certinho aqui, ficou bonitinho o negócio. Não que seja fácil de mas depois que você calcula as coisas e coloca, tipo, é gostoso ver que as coisas dão certo, sabe? Mas
Mas sim, dá sim, perfeito. Pode fazer isso sim. Se as diretrizes são isso mesmo que a gente está pensando, né? Esse D e esse D esse daqui, então perfeito. Se encontrou esse daqui, você sabe que é 90 graus, fechou. Dá certinho. Beleza, valeu. Que isso. Mais alguma dúvida pra gente encerrar? Fechou então, gente. Eu vou sair daqui, acabar a apresentação e vou parar a gravação.